Uau, uau, uau. Pastor, você me falou a respeito de algumas coisas, a respeito da vida sexual das pessoas, seguindo aquela parte da promiscuidade, e que você via as pessoas se vendendo e na promiscuidade, mas você não falou pra gente o que a voz falava pra você no seu ouvido sobre isso. É verdade. Você pode detalhar isso pra Posso. gente? Eu sei que vai entrar em assuntos muito delicados, porque você me deu uma adiantada, mas eu acho muito importante, de muita importância, de suma importância, isso ser comunicado. Uma experiência que eu tive uma visão de um casal muito jovem que estavam se preparando para um casamento, estavam noivos, eles iam no cartório, casavam, e quando eles casavam, assinavam a documentação no cartório, isso se transformava em uma árvore, eles plantavam uma árvore. E essa árvore dele, ela tinha um legado e uma posteridade. E Como se fosse uma árvore genealógica? Isso. Inclusive, Deus me deu uma experiência muito forte dos meus ancestrais, meus tataravós, bisavós, avós. Eu via as árvores mortas, secas, e as raízes podres. E Deus me mandava arrancar aquelas raízes para que elas nunca tivessem influência na minha vida e na minha posteridade. Como se fosse até uma maldição hereditária? Uma maldição hereditária que vinha como espíritos familiares, como fosse uma quebra de maldição. Uma quebra de maldição. Então, todo esse contexto que você vai passar agora, ele estava envolvido em maldições hereditárias também. Também. Tinha a ver com o que vinha das raízes passadas. Isso, tinha. Sobre restauração, é isso? Uma restauração. Sobre restauração. De maldições, é isso? Isso. E eu fiquei, não sei o tempo que durou isso, arrancando árvores mortas, secas, e arrancando suas raízes. E eu cheguei em um ambiente, para quem não sabe, eu fui dado para ser criado pelos meus tios, quando eu tinha 3 meses de idade, pelos meus pais biológicos, por algumas razões, e eu vi meu pai trazendo um legado e me destituindo de uma herança. E, na verdade, Deus mostrava que havia um equívoco e que eu e uma irmã que eu tenho chamada Lúcia, nós éramos herdeiros de uma bênção. Inclusive, nós somos os, assim, digamos, os únicos que estão dessa linhagem aí, que estão no Senhor. Uau. Firme no Senhor. E eu vi esse casal casando, e eles tinham um relacionamento, eu não via a prática do sexual, Deus não permitiu em nenhum momento que eu visse nada disso, mas eles tinham um ato de intimidade sexual, e a esposa engravidava. E Deus falava para mim que o sexo dentro do casamento é uma bênção, e que todo sexo é a 3. Ou ele está, ou o diabo está. Uau. Uau. Vamos repetir isso. Todo sexo é a 3. É a 3. Ou Deus está, ou o diabo está. Isso. E aí, ela engravidava, e eu via aquela... Deus me fez ver a criança do tamanho de um grão de arroz. Parecia que era uma bexiga transparente, cheia de água, e eu via a criança sendo gerada no útero daquela mulher. E, naquele momento, estava tudo em paz, uma família sendo construída da forma direcionada por Deus. Aí, nesse momento, aconteceu uma coisa incrível. O esposo persuadia a esposa a fazer uma prática sexual anal. Para. Vamos lá. Espera aí. Meu Deus do céu. Isso é polêmico. Pastor, vamos lá. Você via isso? Deus falava para mim isso. Deus falava para você? Isso. Que havia acontecido isso entre o casal. Entre o casal. Isso. Que o esposo tinha persuadido a esposa. No caso, você você via o casal e você ouvia. E eu via. Está acontecendo uma relação sexual anal, é isso? Isso. Uhum. Ele falava de uma forma sodômica. E quando esse casal... Mas você sentia na voz um certo... Isso. Quando nojo, é isso? Quando esse caso aconteceu, entre o casal, um portal foi aberto na minha frente, uma porta foi aberta, e eu vi um demônio entrar por essa porta. Ok. Você viu um demônio entrar pela porta que foi aberta como se fosse uma chave através da relação anal. Isso. Uhum. E aí o demônio olhava para mim com um olhar de sarcasmo. De sarcasmo. Uhum. Isso. Olhava para mim e falava assim, eu não posso criar, mas eu posso deformar. Meu Deus. Aí ele entrava no útero e eu via ele mexendo naquela criança para mudar a personalidade sexual dela,
trazer uma deformidade emocional e sentimental para a vida daquela criança, para que quando ela tivesse uma certa idade, depois que nascesse, ela tivesse uma dupla personalidade, sem saber quem realmente ela era. Tudo isso, Você está falando tudo isso por conta da permissividade dos pais, por conta do ato, certo? Do ato sexual. Por conta do ato, os pais permitiram a entrada desse Que o demônio espírito- para manipulação. Pelo que eu estou entendendo aí, não era só o ato anal, era um ato promíscuo total, era isso? Na verdade, ele apontar para um ato anal. Aham. Isso. Porque não existe reprodução, é Não isso? existe reprodução. No caso, o Espírito Santo participa da semente. Exatamente. Da semente. Quando não existe semente, ou seja, a semente não vai para um óvulo ou não vai para ser germinada, o Espírito Santo não participa. Não participa. Seria isso? Seria isso, é exatamente aí. Muito forte. Aí um espírito entrava para mudar a personalidade. E eu perguntava para o professor, como resolver isso? Ele falou para mim que algumas pessoas que foram influenciadas por práticas sexuais dos seus pais e que, depois de muito tempo de prática, se o pai voltasse a fonte do problema, o sacerdote, não era a esposa, o sacerdote voltasse e alinhasse com Deus. Não poderia ser a esposa. Não, teria que ser o pai, o sacerdote. E se arrependesse daquelas práticas e confessasse ao Senhor e abrisse isso para ser curado, a nível de confessar um ao outro para ser curado, pessoas já com muitos anos seria livre daquele sentimento depois de muitos anos de prática. Você está falando de algo muito polêmico a respeito, eu entendo, a respeito de homossexualidade. Não é isso, pastor Bart? Exatamente. Que é um tabu, as igrejas muitas vezes não sabem lidar com o assunto. Nós, nas nossas congregações, recebemos muitos homossexuais, né? E no sentido que, e aliás, eu quero até, se você é homossexual e está nos assistindo, quero dizer que você é bem-vindo nas nossas comunidades. E nós sempre vamos falar a verdade que nós entendemos e o que nós entendemos da palavra para você, com muito amor e muito carinho, porque você merece receber e entender a palavra de Deus. Mas eu quero frisar isso, porque eu lembro de um amigo que um dia ele chegou em mim e falou: Rafa, eu não sou muito meu amigo, muito querido, uma pessoa espetacular. E ele disse: eu não sou homossexual, mas eu não consigo sentir nada por nada, né? Ou como se ele fosse assexuado também. É essa a palavra? Acho que é, né? E você acha que, você está dizendo que o que você viu no seu sonho, lógico que é empírico, mas o que você viu no seu sonho, como sonho. no seu sonho, desculpa, o sonho quando você estava arrebatado, Isso. ou quando você estava em outra dimensão, é que sentimentos que trazem a inclinação ou a pessoa não saber o que ela são gerados. Muitas vezes, o que você viu ali seria por causa de atos sexuais de desequilíbrio espiritual na vida sexual dos pais. Sim, porque tudo que Deus criou tem uma finalidade. Sim. E quando há uma deformidade, há um princípio rompido. E quando há um princípio de Deus rompido, há uma legalidade atrasada. Desalinha, né? Desalinha, né? Então, eu creio que muitas pessoas são mais vítimas do que vilão da história. Sim, sim. Eles se tornaram vítimas de um sistema que vem lá de trás. Inclusive, eu tive uma experiência com isso, de Deus falar para mim: agora você vai arrancar e você vai renunciar nas suas raízes para que esse espírito não entre para a sua posteridade. Uau. E Deus falou para mim... Nós já tivemos algumas experiências disso, por isso que é tão forte. E Deus falou para mim que quando o casal tem um alinhamento sexual e tem um prazer sexual, toda a família sente Há prazer. três, mas com Deus, não com o Deus. diabo, é isso? Isso. A Eu família... sempre falo que é um triângulo amoroso. Isso. Deus, o marido e a mulher. E porque Deus criou o sexo seguro e chamou de casamento. Não de camisinha. Não de camisinha, nem de... Mas não pílula. somos contra os atos anticoncepcionais também, né? Não. A gente acredita em... A gente é a favor, eu pelo menos, né? Nossa igreja é a favor de planejamento familiar. Nós somos contra o controle de natalidade, né? Queremos que a multiplicação é importante e que Deus não errou na conta colocando mais gente do que o tamanho do mundo, ou necessidade. Desculpa, pastor Bart. Não, tranquilo. O que Deus mostrou para mim? Quando o casal estava vivendo uma vida de propósito, alinhado diante do Senhor,
e o casal tem uma vida sexual prazerosa, esse prazer traz consequência benéfica para toda a família. Os filhos também gozam. Uau. Da Aliás, a santidade. palavra gozo vem disso, né? De felicidade, de Felicidade, alegria. um prazer pleno. Nós vamos ter na eternidade o gozo eterno, né? Gozo eterno. E os filhos, eles desfrutam desse gozo da família, do casal. Né? Eu tinha uma visão de uma casa onde havia uma sala, um quarto à esquerda, uma pequena escada e um quarto em cima. E havia uma briga muito grande, e dava para ouvir a persuasão do marido para que a esposa permitisse. Deus falava para mim, o que ele está fazendo é estupro. Porque ela está concedendo. Detalha isso, pastor. Detalha. Permitisse o quê? A prática sexual que o marido persuadia a esposa e ela cedia, era um estupro na vida dela. Moral e físico. Moral e físico. Era um estupro também na alma. Porque, de certa forma, foi um convencimento de uma invasão, é isso? De uma invasão e que muitas mulheres estavam vivendo aquilo com muita tristeza, mas por ceder pela persuasão. E ele falava para mim que a persuasão para a prática sexual era um estupro na vida da esposa, e eu via a criança sendo influenciada no quarto embaixo por aquilo que ele ouvia do pai, e ele criava uma aversão a algumas coisas dentro daquele ambiente. Eu não tinha uma visão clara das coisas, mas eu via uma criança tendo uma deformação emocional por aquilo que ele ouvia nas noites dos seus pais. Eu creio piamente no que o senhor está falando, que viu, porque eu já tive experiências de eu estar em desalinhamento com a minha esposa, e a minha filha começar a vomitar na sala embaixo, e ela não sabia por quê, né? Existe muita sinergia no meu relacionamento com a minha esposa, nós somos muito grudados, muito íntimos, a gente se dá muito bem, já são 16 anos de casamento e é muito bom. E qualquer tipo de desalinhamento que nós temos, se nós não corrigirmos os nossos filhos, na hora eles manifestam. Acontece neles, é incrível, no corpo. Então, e em nós também. Então, eu acredito piamente. Agora, eu estou vendo que o que você disse é muito importante. Muita gente é mais vítima do que vilão, né? Isso é uma maturidade que a igreja deveria ter para olhar para pessoas que chegam na igreja querendo resolver, né? Muita gente trata a homossexualidade como doença e não é doença, né? Às vezes não sabe como receber uma pessoa assim. Também eu quero falar aos homossexuais que muitas vezes não é nem por mal, é por ignorância mesmo. É por não saberem lidar, é por causa da religiosidade que foi formada, né? Da religiosidade que foi ensinada, né? E nós entendemos que a religião não é uma coisa boa. Apesar da palavra religião significar religar e religação do homem com Deus, quem religou o homem com Deus não foi uma religião, foi o próprio Jesus, o Machia. Então, eu creio que existe muita coisa que a igreja em si quer ajudar e não sabe como ajudar, mas a palavra de Deus é bem explícita. Agora, o que você está me falando é a respeito de relacionamentos que Deus abomina, né? Romanos 1 diz que mudaram a ordem natural das coisas, né? Homens com homens, mulheres com mulheres, e que isso desagrada a Deus. E isso é muito claro na palavra de Deus, né? Mas a gente vê claramente que isso cria resultados. Está muito cedo ainda para muita gente. Geralmente uma geração se conta por 70 anos, né? No mínimo 70 anos. Então, está muito cedo para a gente saber o que vai ser dessa geração. Eu, particularmente, acredito que não vai passar essa geração, porque ela está autodestrutiva, né? Eu creio que Jesus falou que se não abreviasse os tempos, ninguém se salvaria, né? E eu creio que essa geração está sendo entregue até a respeito de uma ordem, né? Que não é a ordem que veio da palavra, né? De uma nova agenda para o homem satisfazer os desejos do próprio homem. O problema é o que isso implica na vida espiritual das pessoas e na vida espiritual dos filhos, porque nenhum pai quer ver o filho destruído ou quer ver o filho sofrendo. Que pai quer ver o filho sofrendo? Não é verdade, pastor Bart? Então isso aí explica muita coisa o que você está falando. E, na verdade, o sexo é muito espiritual. O sexo é muito espiritual. O sexo e o dinheiro foram tabus muito pouco falados nas igrejas e que realmente são as áreas que mais mexem com o ser humano, né? O dinheiro a Bíblia trata como outro Deus, né? Não trata nenhum outro como outro Deus, né? Mas o dinheiro, sim. Quando eu falei de vítima, não é vitimismo. Entendi. Agora veja. Perfeito. Não é uma doença, por isso não é cura.
Agora veja, muitos casos eles foram sugestionados nessa visão que eu tive, vamos chamar de embrião, ele foi sugestionado no útero da sua mãe. Mas eu tratei de situações e ministrei em pessoas que eles foram sugestionados por abusos na sua infância. E alguns pelo próprio pai. Outros foram sugestionados porque tiveram, por exemplo, problemas sérios com a família, familiares, e tiveram, foram sugestionados algumas escolhas sexuais para a sua vida. Agora, a gente entende que, inclusive eu falei isso, é muito forte, talvez uma das coisas mais fortes que eu vou falar aqui, biblicamente essa é uma prática que assassina uma posteridade. Porque a partir do momento que uma pessoa faz uma escolha dessa, tudo aquilo que ia ser gerado nele e através dele aí para frente é abortado. Ele é o aborto que antecipa-se um aborto. Uhum. Né? Então, mas a gente não deixa de amar as pessoas como elas são. Sim. E respeitar as pessoas. Agora, nós fomos chamados para sermos... A Bíblia diz de pessoas que vai mentorear, que vai tirar as pessoas da imaturidade e levar para a maturidade, tirar do desconhecimento e levar para conhecer a verdade. Nosso legado é esse, em amor, e a verdade deve ser dita. Inclusive, tem uma história que eu contei uma vez, e para muita gente é muito mais fácil aceitar a mentira vestida de verdade do que a verdade nua e crua. Mas não há nada mais libertador do que a verdade. Mas eu creio que, pelas experiências que nós temos, pastor Bart, até interrompendo, mas eu creio que existe muita gente que não quer... que um dia uma pessoa muito querida, aliás, um professor muito inteligente, falou comigo, bispo, eu vim aqui conversar com você a respeito de homossexualidade. Eu falei, vamos para a conversa, né? E ele falou assim, ele começou a conversa, eu falei, tá, mas primeiro vamos entender uma coisa. Você entende que eu sou um cristão e que eu creio na palavra de Deus, na Bíblia. Entendo. Então, deixa eu te fazer uma pergunta antes da gente começar a conversar. O que você veio buscar? Você quer uma aprovação ou você quer saber o que a Bíblia fala a respeito? Aí ele olhou para minha cara e falou, não, eu quero saber o que a Bíblia fala a respeito. Eu falei, então, eu vou te falar o que a Bíblia fala a respeito. E você tira suas conclusões. Então, eu creio que a gente pode ter esse tipo de conversa muito abertamente, desde que haja respeito. Né? Da mesma forma que eu tenho que respeitar a pessoa também tem que respeitar a respeito do que eu sou. Ninguém está pedindo para alguém que não concorda com a gente vir andar com a gente. Falando né? em respeito, eu não tenho que ir também no lugar de pessoas que são contrárias ao que eu acredito e ir lá desrespeitá-las. Né? Eu acho que existe uma reciprocidade, precisa existir uma reciprocidade nisso, não é verdade, pastor César? Muito. E falando em respeito, a gente teve um comentário muito carinhoso. O André Nascimento comentou no nosso chat: tive problemas seríssimos com a homossexualidade, porém meus bispos e pastores não me viraram as costas, assim me disseram a verdade e que estariam comigo para me ajudar. Hoje tenho uma linda família. Olha só. Ela completou: amo o meu casamento e eu amo o que o Senhor fez na minha vida. Glória a Deus. Gilson de Campinas, abrindo já para perguntas aqui, ele disse o seguinte: Gilson Santos de Campinas, uma pergunta. A maioria do pessoal que é contrário ao funcionamento das igrejas, voltando lá na nossa conversa, muita coisa, nesse período, nem igreja frequentam, mas as praias, bares, festas estão cheias e não há indignação dos mesmos? É verdade. É verdade, é uma pergunta um tanto capciosa, mas muito séria, né? Na verdade, eu acho que realmente está faltando mais honestidade das pessoas, né, pastor Bart? O senhor está falando a respeito de alguma coisa que você viu. Teve alguma coisa além disso também, dessa parte sexual? Porque você via um marido e uma mulher, não eram nem dois homens, era um homem e uma mulher, mas fazendo sexo de uma maneira que não é bíblica, né? Que é contrária à palavra, como Romanos 1 diz, trocaram, né? O que já entra muito no a ordem natural das coisas. O âmbito no que nós acreditamos, né? O Bispo estava falando agora sobre a homossexualidade ser um tabu, mas eu creio que a homossexualidade só é um tabu na mente de pessoas religiosas, né? Porque o pastor Bart estava falando agora a respeito da visão e de uma prática que é normal, até normal, para muitas pessoas evangélicas, e que não tem nada a porque ver. não entendem a palavra, né? Nunca buscaram. Eu acho legal até a gente falar a respeito disso, porque existem diversos
pecados sexuais dentro do próprio casamento, se as pessoas não estiverem pautadas na palavra. Nós mesmos tivemos uma herança, eu creio que todos nós tivemos uma herança maligna, pornográfica nas nossas vidas, né, que tatuou na nossa carne, né, e quanto trabalho deu para que nós vencêssemos, né, e quanto trabalho dá para que nós não voltemos às velhas práticas, inclusive, né, e tudo isso está no âmbito... Continua sendo uma luta. Estamos num mundo que jaz maligno, né? Tudo isso está no âmbito de promiscuidade sexual. E é isso que o cristão não religioso deve entender, né? E deve aprender a tratar. Porque se o cristão realmente entender que o mesmo problema, o mesmo pecado da homossexualidade para Deus, assim como na palavra diz que a homossexualidade é errar o alvo, a pornografia também é errar o alvo. Sim. O sexo anal também é errar o alvo. A palavra original ali é porneia. Né? Que vem de pornografia. Também é errar o alvo. O desrespeito sexual do homem para com a mulher e vice-versa também é porneia, também é condenado por Deus. Né? Que diz que nunca, que a vergonha de adultério nunca será esquecida. Nunca se apaga, que também não é só ter com outra pessoa, mas é colocar coisas, trazer coisas para dentro do seu relacionamento. E aí a palavra vai além, né? Aí a palavra, nosso Messias vai além, dizendo que se a gente já gera isso na cabeça, não precisa nem ser no ato, né, consumado, mas se a gente gera isso na mente, nós já estamos pecando, né? Eu lembro uma vez, contar uma experiência aqui. Então a diferença é entre quem quer tentar parar e lutar contra, entrar nessa guerra que é a vida, contra aquilo que desagrada a Deus, e quem não quer. É exatamente assim. Nivelando todos os seres humanos. A diferença está quem quer agradar a Deus e entrar nessa guerra para agradar a Deus, nesta vida passageira, para adquirir uma vida eterna, sobre o que nós estamos falando, ou não. Lembrando, né? Todos são iguais nesse sentido. Precisam entrar na guerra, porque a vida é uma guerra, e Paulo diz, não é contra a carne ou sangue, mas contra principados, potestades e dominadores. E é o que Hebreus fala sobre... nessa luta contra o pecado, muitos já sofreram muito mais do que vocês. Então, nada de autocomiseração. Nada de autocomiseração. Crente dodói não é crente de verdade.